Bem, amado, mais uma palavra de Deus para você nesta hora. Ali em Gênesis, ali no capítulo 18, Deus bate ali um elo com Abraão. E Abraão começa a interceder pela a sua família. Ouve essa palavra, seja abençoado, em nome de Jesus. Isso me apavora. Começo a estar ouvindo em meio à tempestade. O que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar. Por que estás com medo? É só confiar. O barco não afunda se eu não andar. E se eu quiser, tu andas sobre o mar. Fui eu quem prometi que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã de oração, da qual estamos sempre orando de 9 às 10, de segunda a sexta neste lugar, da qual temos adorado e exaltado o nome do Senhor. Venho trazer uma palavra que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 18. Fala uma passagem sobre a oração de Abraão, quando Deus decidiu assim destruir Sodoma e Gomorra, uma cidade da qual havia muita perversidade e já cheirava mal a narina de Deus, as suas maldades. Então a palavra de Deus, ela fala no livro de Gênesis, no capítulo 18, ali a partir do versículo 23, a seguinte palavra: e chegou-se a Abraão, dizendo: destruirá também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá também e não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja com o ímpio longe de ti. Não farei a justiça ou juízo de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza.
Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruiria por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40. E disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia ela fala da existência de Abraão com Deus por causa da cidade onde se encontrava seu sobrinho junto com a sua família em Sodoma, porque Deus já havia avisado que iria ali destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas a Bíblia fala que antes que Deus destruísse a cidade, Deus então agora ele manda, aleluia, sabe, anjos aparecer a Abraão para assim conversar e fazer conhecer as boas novas que havia de acontecer. Abraão entende que havia anjos na aparência e na formatação daqueles 3 homens que foi até os carvalhais de Maré, para assim assentar a porta da tua tenda e ali começar a conversar com Abraão. A Bíblia diz que Deus ele já havia determinado que iria fazer algo contra Sodoma e Gomorra, sendo que o foco não era Sodoma e Gomorra, o foco era o que estava em Sodoma e Gomorra, porque diz a Escritura que já cheirava mal ali as maldades, atrocidade que
se cometia naquela cidade. Clamor fizeram naquela cidade chegou aos ouvidos do Senhor. Abraão, assim, uma vez, sabendo que ali se encontrava seu sobrinho com a sua família, então agora ele resolve interceder pela a sua família naquele lugar. É muito importante nós entendermos o poder da oração. Sabe, o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, ali a partir do versículo 18, 19 e 20, diz que em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então a Bíblia, ela nos dá, sabe, aí a direção, a referência de como é que funciona, né? Aí a petição a Deus para chegar aos seus ouvidos em concordância. Deus, ele ouve as orações feitas em concordância. Você precisa olhar, aleluia, bem para esse texto e entender que Deus, ele ouve a oração em concordância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, a Bíblia diz que Ló estava lá, naquela cidade, com sua mulher, e também com as suas 2 filhas. Sabe, a Bíblia, ela diz que antes que fosse destruída aquela cidade, os anjos que chegaram naquele lugar pediu não somente para Ló, para sua família sair apressadamente daquele lugar, como também falou para os genros de Ló. A Bíblia diz que quando eles falam isso para eles, para os genros de Ló, que a cidade seria destruída, eles foram como zombador aos olhos dos anjos de Deus. Existem pessoas que zombam, sabe, da palavra de Deus em relação quando falamos de oração, de intercessão, de clamor. Algumas pessoas zombam dizendo que oram e os problemas nunca acabam. Sabe,
A Bíblia ela nos ensina que enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos ter aflições, vamos ter momento árduo, que nós vamos ter que saber lidar com eles. A Bíblia ela nos ensina que teremos sim tribulação nesta terra, mas ela nos diz para nós termos bom ânimo, para nós não ficarmos desesperançosos, tristes, para nós não ficarmos, sabe, como aqueles que já não têm, sabe, mas assim, chance alguma de sobrevivência. A Bíblia diz que nesse mundo nós íamos ter tribulação e aflições, mas Ele diz para nós ter bom ânimo, porque Ele venceu e nós também venceremos. A oração ela quebra todo tipo de maldade que vem contra o homem e a mulher de Deus e aqueles que temem ao seu nome. A oração ela derruba fortaleza. Glória a Deus. Sempre devemos entender o que Abraão estava conversando com Deus no momento bem antes dos anjos chegar naquela cidade para destruir. Abraão estava tentando entender se o justo iria morrer junto com o pecador por causa do seu pecado. E Deus, Ele é muito paciente, Ele responde às perguntas de Abraão sem sequer mencionar o certo ou o errado para Abraão, porque de qualquer maneira Deus faria justiça contra, aleluia, aquela cidade da qual teve ali os seus frutos, suas ações reprovada pelo Senhor Deus. Então a palavra diz que Abraão, ele falou um número de pessoas, se houvesse na cidade, se fosse justa, se iria perecer junto com os ímpios, ou seja, as pessoas de má, as pessoas rebeldes, que não obedecem à sua palavra. Diz a palavra, Deus não destruiria se houvesse pessoas daquela quantidade da qual Abraão ali falou com ele, por amor daquela quantidade de pessoas justas naquele lugar. Aleluia. O que me chama a atenção é que a Bíblia diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 18,
Ali é a partir do versículo 18 ao versículo 20, sobre a respeito da concordância de oração. Quando há uma concordância de no mínimo de 2 ou 3 pessoas, há uma aceitação no céu pela a oração que foi dirigida até ao nosso Deus Todo-Poderoso. Há pessoas pensando que na multidão Deus está ouvindo as orações. Talvez você possa imaginar que num estádio de futebol muito cheio de pessoas, ali talvez você vai encontrar a resposta da sua oração. Ou talvez em um ginásio muito grande, com muitos homens e mulheres clamando a Deus, talvez ali você vai encontrar a resposta da sua oração. Ou talvez você, dentro de um templo muito cercado de multidão, te faz sentir completado em suas orações, porque você está ali em concordância com toda aquela multidão de um só propósito. Quero dizer para tu que pode ser que sim e pode ser que não, que Deus venha ouvir a sua oração. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor, quando falava com Abraão, ali no capítulo 18 do livro de Gênesis, a partir do versículo 18 ao 20, a Bíblia diz: se tivesse, aleluia, ali justo, ele não destruiria a cidade. A Bíblia diz assim, em Gênesis 18, a partir do versículo 18 ao 20, e diz assim a Bíblia: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Sabe, no meio de uma multidão, existem muitas pessoas orando, mas o problema é saber se elas abandonaram os seus pecados, porque os pecados é que faz divisão
entre o homem e Deus. O pecado, ele impede que Deus age em favor da tua vida e da tua família. O pecado, ele vem como uma ferramenta para assim espetar os seus pés e impedir de você caminhar. A Escritura diz que Abraão, ele sugeriu a Deus uma quantidade de pessoas para assim, aleluia, ser salvo. E Deus, ele sempre concordou em não destruir a cidade, em não tocar na cidade, se ele viesse ver um número expressivo de pessoas justas. A Escritura nos ensina que o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. O pecado, ele tem a cada dia destruído vidas. Então, quando Abraão, ele faz esse diálogo com Deus, ele está intercedendo pela a sua família, ele está intercedendo pela vida dos que andam na justiça, porque a preocupação de Abraão era uma só, como diz a palavra aqui de Deus em Gênesis capítulo 18, versículo de número 23, quando Abraão chega e diz para Deus: destruirá também o justo com o ímpio? Vai destruir o justo junto com o ímpio? Deus, ele antes livra o justo. Deus, antes de tudo, ele dá graça aos que são obedientes, humildes. Deus nunca vai crucificar o justo por causa do ímpio. O único justo que foi crucificado foi o seu Filho Jesus, por amor de todos os pecadores na face da terra. A Bíblia, ela dá detalhe sobre a pessoa que não tem uma vida de justiça com Deus, a maldade estampada no coração. A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 6, no versículo 12, que o homem mau, o homem iníquo, tem a boca pervertida, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina o mal.
Aleluia. Todo tempo. A Bíblia diz que todo tempo maquina o mal. No coração há perversidade, né? Todo tempo faz maldade, anda semeando o que? Contenda. Diz a Bíblia que a destruição, aleluia, sabe, virá repentinamente, subitamente, será quebrantado, sem que haja cura. E são essas 6 coisas que o Senhor odeia. E a 7ª, a sua alma, o que? É abominação. São os olhos altivos, línguas mentirosas, mão que derrama sangue inocente, o coração que maquina pensamento perverso e pés que se apressa a correr para o mal. E a 7ª, que abomina a alma de todos que estão nessa terra, é a testemunha falsa, que profere mentira e o que semeia contenda entre os irmãos. Então você vê que a 7ª é algo que nós temos presenciado em muitas congregações, em muitas igrejas. O que semeia contenda entre os irmãos. Isto é uma abominação na alma. Isso é uma abominação dentro da essência daquele que se deixa se levar por essa natureza. Quantos têm aí sido mentirosos? Quantos têm sido aí levados para a mentira, sendo testemunhas fraudulentas, para prejudicar assuntos sérios, problemas sérios que tem que ser resolvido pela verdade. Então, no livro de Provérbios, ele dá a característica daqueles homens ímpios de Sodoma, de Gomorra, que se encontravam naquele lugar. A Bíblia diz que Deus olhou ali e não viu a quantidade de justos que Abraão assim o tinha sugerido, né? Abraão diz para Deus: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10. E Deus disse: não a destruirei por amor dos 10. Versículo 32. E depois o Senhor se retirou dele. Ou seja, estava difícil para uma cidade que não havia justo, que não havia pessoas tementes ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos profetas, Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não havia pessoas ali que eram realmente tementes ao seu santo nome. São assim, hoje em dia, algumas situações de pessoas que elas ouvem, mas não são tementes. De pessoas que estão até envolvidas, mas ainda não creram. De pessoas que andam no meio, mas não se converteram.
São situações que só Deus pode enxergar. Aleluia. Só Deus pode contemplar, sabe, ali a vida de cada um naquela comunhão, naquele recinto. E só Deus enxergava quem era justo e quem não era justo dentro daquelas cidades, Sodoma e de Gomorra. E assim não é diferente nos dias de hoje. Deus sabe muito bem quem é obediente e quem não é obediente à sua palavra. Nesta hora estarei dando término a esta reunião de oração, deixando esta palavra para você que está ao alcance da minha voz. Estarei fazendo uma breve oração, terminando essa reunião no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Bendito e eterno Deus, muito obrigado por esta manhã de oração. Eu te agradeço pela manhã, te agradeço também pela noite, te agradeço por mais esse dia. Que tu, ó Deus, venha estar abençoando a cada um que está ao alcance desse vídeo, desse áudio, dessa reunião que fazemos pela manhã, de 9 às 10, deste lugar, de segunda a sexta. Que tu venha abençoar, Senhor, a cada um dentro da proporção da fé em teu nome, dentro, meu Deus, da sua, aleluia, sabe, capacidade de crer em tua palavra. Que o Senhor venha ajudar os que estão aí, Senhor, enfermo, doente, numa cama, numa cadeira, ou num UTI de hospital. Meu Pai, que tu venha estar realizando um milagre na vida de cada um. Venha estar libertando dos vícios, das drogas, do álcool, da idolatria, da feitiçaria, de todo mal, Senhor, de todo caminho que causa dor, que causa, Senhor, destruição na alma. Venha assim, meu Deus, nesta hora visitar o fraco, desanimado, triste, que está nesta hora precisando da sua mão poderosa para o libertar de toda a prisão eterna. Eu nesta manhã te oro, te agradecendo por esta reunião de oração, pedindo que tu venha guardar cada uma das irmãs de oração nesta manhã, a minha esposa, a minha família e todos os cooperadores da obra do Senhor. Muito obrigado mesmo. Eu oro, te agradeço nesta manhã, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo do Senhor, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, o amor de Deus derramado em todos os corações. E eu digo amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Do outro lado você vai chegar.